Queridos alunos, meu nome é Tatiana Cação, eu sou professora de Direito Administrativo e eu tenho por objetivo ajudá-los nas provas de concursos públicos. Então, se você tem por objetivo um concurso público de nível municipal ou estadual e principalmente um concurso de nível federal, eu quero te dar dicas para que você faça o seu concurso mais tranquilo, né, mais calminho, e que essas dicas sejam ali importantes e os detalhes para você escolher a alternativa correta na hora da prova. Então hoje a gente vai começar com ato administrativo. Todo mundo arrepia quando tem que estudar ato administrativo, porque é uma matéria, né, cheia de detalhes e que a gente considera mesmo bastante difícil. Então, para a gente começar esse estudo, para ficar mais tranquilo, vamos lembrar que o ato administrativo é a manifestação da administração pública. Então, por que é que ela realiza ato administrativo? Justamente para que a máquina administrativa caminhe. Então, a administração, para que ela tenha todos os pontos interligados, para que tudo ocorra dentro do setor administrativo, ela precisa emitir esses atos. Por exemplo, se você tem uma casa, um comércio, e você precisa colocar esse comércio para funcionar, você tem que se dirigir à administração pública e conseguir dela o chamado alvará de funcionamento. Se você quer construir uma casa, um prédio, né, o que quer que seja, uma construção, você também precisa se dirigir à administração pública e conseguir o alvará de construção. E aí a gente tem vários exemplos, né, de ato administrativo, uma certidão, um parecer, um regimento interno, um regulamento, uma portaria, todos eles são chamados, né, são considerados pela doutrina, assim, classificados os atos, como atos administrativos. Muito bem, como é que funciona o ato administrativo? Regra geral, o ato administrativo emana da administração pública, direta ou indireta, ou seja, esse ato é realizado pelos chefes do Poder Executivo, Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal ou Prefeito dos municípios. Bom, este ato ele também pode ser realizado pelos demais membros, as outras pessoas, outras autoridades que compõem a administração pública direta, como os ministros em nível federal, Ministro da Educação, Ministro da Saúde, Ministro da Justiça, Ministro da Fazenda, todos que assessoram, né, o Presidente da República. Também, em nível de governo de Estado, os secretários estaduais. E em nível de município, os secretários municipais. Eles também fazem, né, realizam o ato administrativo porque a lei assim determina. Lembre-se de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina, que a lei permite. Então, o ato administrativo só pode ser realizado quando a lei assim determina, quando ela, né, oferece essa possibilidade. Muito bem. O ato administrativo também pode emanar da administração indireta, ou seja, ele também pode ser escrito pelas autoridades das entidades da administração indireta. Então, nós temos as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por elas também nascem, né, por meio delas, também nascem os atos administrativos. Bom, os atos administrativos apresentam 5 elementos, que são chamados também pela doutrina de requisitos do ato administrativo. São eles: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Existem aí associações mnemônicas, né, que a gente conhece, o COFIFOFORME, né, mais ou menos isso, que você escrevendo na hora da prova é mais fácil você lembrar os elementos do ato. Então vamos estudar cada um deles para você entender melhor como é que funciona o ato administrativo. Para que ele ocorra, então, para que uma autoridade escreva um ato administrativo, primeiro de tudo ela tem que ser competente. Então, se não for uma autoridade competente nos termos da lei, eu não posso escrever o ato administrativo. Então, ele depende da competência da autoridade, determinada, mais uma vez, por lei. Então, a autoridade competente escreve determinado ato.
Então, a competência é elemento do ato. Aquele que não tiver a competência pode receber a competência por delegação, né? E também essa competência pode ser avocada. Como que funciona isso? Bom, na Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784, a gente tem algumas manifestações por meio dessa lei em relação à delegação do ato, né, dessa competência, e a avocação. Você pode dar uma olhadinha no artigo número 13 da Lei 9784, que você vai encontrar lá as proibições, né, de delegação e também, dentre os demais artigos da lei, como é que esse ato pode ser delegado e como é que ele pode ser avocado. Então, como é que funciona? A autoridade competente, ela pode delegar o ato para uma outra pessoa, para um outro órgão, para uma outra autoridade, quando, né, isso estiver previsto em lei, como é previsto na Lei 9784, Lei de Processo Administrativo, ou mesmo em regimentos internos, em outros atos que permitam essa delegação. Então, ela é delegada para um outro órgão, uma outra pessoa, de mesmo nível ou subordinado. Lembrando um detalhe que cai bastante nas provas, é que essa delegação, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Então, anote aí nos seus apontamentos que a delegação da competência pode ser revogada a qualquer tempo. Isso cai muito nas provas. Ela tem que ser de maneira expressa, ela tem que ser por prazo determinado, né? E ela tem que ter um objeto determinado, né? Então, olha, eu delego a minha competência para você, para que você faça isso, isso e isso, tá? Por um determinado prazo. E se eu não tiver mais um interesse, porque é um ato discricionário, né? A autoridade administrativa, a autoridade competente vai fazer isso, se ela, né, se for interessante, se for oportuno, se for conveniente para a administração pública. Então, ela será um instrumento, né, da vontade da administração. Por outro lado, essa competência também pode ser avocada. Então, a autoridade pode avocar a competência que está nas mãos de um subordinado seu. Essa é a diferença. A avocação só acontece mediante a hierarquia. Então, se eu tenho uma competência, né, e sofro a avocação, significa que alguém acima de mim, né, com um poder hierárquico, uma outra autoridade competente, vai tomar de mim essa competência. Então, vai avocar a competência e aí ela passa a ser obrigatória no sentido de que eu não posso dizer não, né, porque a autoridade acima de mim, é claro, tem um poder maior do que o meu. Muito bem. Então, vimos o elemento competência. Vamos passar para o próximo elemento, o elemento chamado finalidade. Todo ato administrativo tem a finalidade única, que é satisfazer o interesse da administração pública. Não pode existir uma outra finalidade. Se a finalidade for satisfazer o interesse privado, ocorre o chamado desvio de finalidade. Desvio de poder, né? Abuso de autoridade, existem vários nomes que a doutrina dá para quando a finalidade do ato deixa de ser pública e passa a ser privada. Isso também, mediante a legislações esparsas e o Código Penal, enfim, torna-se até crime, né? O desvio de verbas públicas, que é previsto na Lei de 112, por exemplo, nos servidores federais, a corrupção passiva e ativa, né? O crime de peculato. Então, a gente tem aí outras nomenclaturas para o desvio de finalidade. Essa parte é muito importante, ela cai bastante nas provas. Vocês podem seguir os melhores doutrinadores do direito administrativo e vocês vão perceber que todos eles tocam bastante nesse ponto, né, nesse elemento ou requisito do ato. Então, a finalidade é satisfazer o interesse público, satisfazer as necessidades da sociedade, que é justamente o interesse público. O outro elemento ou requisito do ato é o chamado forma. A forma do ato é a maneira mediante a qual o ato se manifesta. É a maneira mediante a qual a gente consegue enxergar o ato administrativo. Então, lembra no começo da aula que eu disse para vocês que o ato administrativo pode ser um alvará de funcionamento? Então, eu não posso ter o meu comércio, o meu estabelecimento funcionando
por um outro ato administrativo, por exemplo, mediante uma certidão. Porque a forma de que eu preciso para que o meu comércio funcione é o alvará de funcionamento. Então, o ato administrativo, ele tem a forma como elemento e a característica da forma é justamente ser insubstituível. Eu não posso substituir uma forma por outra. Essa é uma dica muito legal também. Por isso, depois a gente vai ver as características, né, do ato, ele sendo ele discricionário ou vinculado, e também os elementos discricionários ou vinculados, daí você vai entender melhor. Então, a forma ela não pode ser substituída. Decore isso também para a sua prova. Eu não posso ter uma certidão substituída por uma portaria. Nem posso ter uma portaria substituída por um atestado, por exemplo. Tá? Então, cada ato administrativo tem uma finalidade, ou seja, satisfazer o interesse público para um determinado ato concreto, para um determinado fato, né, que ocorre em todo o nosso ordenamento jurídico, que ocorre em toda a vida do setor administrativo. Muito bem, então nós vimos a competência, a finalidade e a forma. Vamos partir então para o elemento chamado motivo do ato administrativo. O motivo é dividido em duas partes. Nós temos o motivo de fato e o motivo de direito. O motivo ele está muito atrelado a uma teoria que eu vou pedir para você ler, né, nos livros de direito administrativo, nas apostilas que você tiver em casa, na própria internet, os sites que você segue, né, para estudar, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ também, que anda caindo aí bastante nos concursos, ou mesmo se você for fazer um concurso estadual, né, que você procure na jurisprudência do tribunal aí do estado, onde você vai prestar esse concurso. O motivo que é a teoria, dos motivos determinantes, né? Como é que ela funciona? O motivo, ele sempre apresenta um fato e um direito. Por exemplo, uma licitação pública. Quando a administração pública realiza uma administração pública, existem vários atos envolvidos, e um deles é o edital do concurso, né? Então, para que esse edital do concurso, da licitação, eu estou com o concurso na cabeça, para que esse edital da licitação seja publicado, a gente precisa de um fato. Qual é o fato? O município precisa de uma nova ponte para que as pessoas atravessem de um lado do rio para o outro. E não existe essa ponte. Então, qual é o fato? Eu preciso construir essa ponte. Qual seria o direito? A lei de licitações, a lei 8666, que todo mundo conhece, né? /93. Então, por um lado eu tenho o fato, por outro eu tenho o direito. O motivo do edital da licitação pública será a falta da ponte, a necessidade dessa ponte, e com base na lei 8666. Então, se eu somo o fato ao direito, eu tenho motivo. A partir do momento que o administrador, que a autoridade competente, melhor dizendo, ela lança o edital de licitação, ela tem que oferecer o fato e o direito. Oferecendo, ela fica vinculada. Ela não pode oferecer fato e direito mentirosos e nem pode oferecer um edital com falta de fato e de direito. Porque aí a teoria dos motivos determinantes vai fazer com que essa autoridade competente seja responsável ou pela falsidade ou pela falta da apresentação do fato ou do direito. Então, mais uma dica em relação ao elemento chamado motivo, que é a teoria dos motivos determinantes. Dê uma estudadinha aí nessa teoria, que ela vai cair no seu concurso e você vai me agradecer, tá? Bom, por último, a gente tem um elemento chamado objeto. O objeto é um elemento bastante interessante. Eu ensino sempre aos meus alunos que o objeto está atrelado ao verbo do ato administrativo. Então, lembra a ponte necessária, né, para ser construída sobre o rio que o município quer fazer a licitação? Qual seria o verbo desse ato administrativo? Construir a ponte. Se você pensa, por exemplo, numa merenda escolar, a compra da merenda escolar também no procedimento de licitação mediante pregão, por exemplo, né? A gente tem comprar como objeto do ato, né? Então, o objeto do ato é sempre o verbo. Então, comprar a merenda seria o objeto, construir a ponte seria o objeto,
Ou funcionar um estabelecimento comercial também é um objeto, se nós tivermos um ato com um alvará de funcionamento, né? E aí você vai percebendo, nos casos concretos, o objeto de cada ato administrativo. Então, esse objeto, ele também pode ser um objeto que varia, né? Vamos imaginar, voltando ao exemplo da ponte, vamos imaginar que já existe essa ponte sobre o rio naquele município. Mas a ponte caiu por causa do município que teve um volume de água muito grande agora no verão. O município, se a lei determinar que ele tem a possibilidade de construir uma nova ponte, de comprar uma ponte de ferro, por exemplo, nova e instalar, ou se o município tem a possibilidade de colocar lá umas ripas de madeira e não comprar e nem construir uma nova ponte. A gente diz que o objeto pode variar entre a construção, entre a compra, ou a reforma, ou a colocação de ripas de madeira. Então, nem sempre o ato administrativo será realizado mediante um só verbo. Esse verbo, se a lei permitir, né, que no nosso caso seria o edital, com base na lei de licitações, ele também poderá ser variado. A gente vai ver nas outras aulas de ato administrativo a diferença entre a discricionariedade dos elementos e também o elemento ser vinculado, né, como uma de suas características. Então, vamos lembrar o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o ato administrativo ele é uma manifestação da administração pública, que ela pode se manifestar mediante vários atos administrativos, são inúmeros atos que ela tem, como os alvarás, as certidões, os pareceres, os regimentos, os regulamentos, né? Os decretos, que são aí emitidos todos os dias, que a gente vê bastante na televisão. E que esses atos administrativos são compostos, todos eles, de 5 elementos, também chamados de requisitos. São eles: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. A competência pode ser delegada e avocada, a finalidade é sempre pública, a forma não pode ser substituída por outra, ela é sempre atrelada ao que determina a lei. O motivo é sempre de fato e de direito, muito importante a teoria dos motivos determinantes, não esqueça de estudar essa parte. E o objeto é sempre o verbo do ato, que pode ou não variar, vai depender da lei. Muito bem, eu espero que tenha ajudado. Quando você for fazer a sua prova de concurso, lembre-se das minhas dicas, concentre-se nos elementos ou requisitos do ato administrativo. Eu tenho certeza que uma das questões da sua prova será sobre o ato, se não mais. E nas próximas aulas a gente continua com o nosso super estudo em relação ao ato administrativo. Um beijo, até a próxima aula.